Irmãos, nós iniciamos já faz quase 2 anos. Exatamente, nós começamos o estudo da carta de Paulo aos Romanos no dia 22 de agosto do ano de 2020, em plena pandemia desse vírus chinês, e nós sobrevivemos fazendo o estudo do Senhor, alternados em presenciais, semipresenciais e também apenas das transmissões, mas Deus nos deu fôlego e condição para poder levar a mensagem do Evangelho. Nisso nós somos gratos. Eu estava vendo os apontamentos nossos, nós estamos no 3º estudo da carta aos Romanos dessa igreja. E isso é muito bom. E cada vez que a gente faz, nós aprendemos mais. E em todos esses estudos, eu vejo que cada vez nós melhoramos. Isso é bom. E nós analisamos cuidadosamente e com dedicação e com a igreja, versículo por versículo. E hoje nós terminamos de reler. Eu coloco releitura porque não é a primeira vez que nós estudamos a carta. Mais uma vez, graças a Deus por isso, nós tivemos contato com essa carta de começo ao fim. E espero em Deus que não seja a última oportunidade desta igreja e também minha, por poder abrir as Escrituras direcionada para essa impressionante carta. Creio em Deus ter enriquecido os nossos conhecimentos. Certamente abastecemos mais as nossas consciências para reger o nosso estilo comportamental diante de Deus e diante dos homens, porque era isso que Paulo queria da igreja. Esta epístola é uma das mais ricas e abrangentes declaração do servo apóstolo Paulo sobre Jesus, acerca do Evangelho do nosso Senhor, conforme ele escreve logo na apresentação da sua carta. De início eu quero ler versículo 9 do 1º capítulo, para você sentir e relembrar este comentário precioso do apóstolo. E ele escreve: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Vamos orar? Amado Deus, agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor nos deu, independente dessa pandemia, independente de qualquer coisa que o mundo oscilou entre dias bons e dias ruins. O Senhor nos deu a oportunidade de fazer uma análise detalhada dessa carta que o apóstolo escreveu à igreja em Roma, e é tão contemporânea para nós. Nós agradecemos por tudo e hoje nós queremos fazer este culto de gratidão também pela oportunidade mais uma vez. Em nome de Jesus, nosso Senhor, te agradecemos. Amém. Pois é, irmãos, como estava comentando com os irmãos, esta maravilhosa carta é uma das chaves para o entendimento das Escrituras, contendo grandes temas da Bíblia, como nós vemos, sobre o pecado, sobre a lei dos judeus, sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e sobre a salvação aos homens, o julgamento, o destino humano, a fé, as obras, a graça de Deus, a justificação, a santificação, a não acepção de pessoas entre todos os povos de todas as nações, inclusive os próprios judeus. O emprego da obra de Cristo no acompanhamento do Espírito Santo sobre a graça de Deus é que embasa a esperança na fé dos salvos, na natureza da igreja do Senhor. Toda igreja do Senhor deve ter a natureza do Senhor. Todo crente, membro de uma igreja verdadeira, deve ter a natureza do seu Salvador. Amém? Por isso Paulo enaltece a igreja, pois o evangelho praticado pela fé pelos irmãos, interessante, irmãos, ecoava mundo afora. Lemos agora há pouco que Paulo diz que ele é testemunha do que estava acontecendo naquela igreja e ele fazia menção dos irmãos para quem ele encontrava. Que bom quando alguém lembra de nós, quando nós estamos ausentes para falar da obra do Senhor. Isto Paulo fazia. E logo no versículo 8,
um anterior que nós lemos, ele diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em todo o mundo é anunciada a vossa fé. No mundo dos irmãos das outras regiões e no mundo também dos gentios. E o apóstolo não economizava, irmãos, propagandear as grandes coisas que estavam acontecendo pela fé. E que o evangelho estava vencendo essas barreiras geográficas e culturais de todos os povos. O evangelho vem sobre todas essas diferenças que possam existir. Embora os irmãos residiam na profana Babilônia do primeiro século, isto é, a pecadora Roma, no Apocalipse, Roma é comparada com a grande Babilônia. E de forma que lá era o epicentro das novidades e dos acontecimentos mundanos. A vanguarda do pecado estava em Roma. As novidades dos pecados estavam em Roma. Dos divertimentos, da profanação, da recusa de ouvir a palavra de Deus. Era um circo armado contra a palavra de Deus. Todo tipo de pecado espetacular que ocorria nas províncias de domínio de Roma era levado para exibir em Roma. Existia, além da opulência, da riqueza concentrada naquele lugar, uma atmosfera moral corroída, uma sociedade toda corroída, contrária à prática do evangelho propagado naquela igreja, mas aquela igreja estava cravada no meio do pecado. E é bom a gente lembrar que Apocalipse capítulo 2, versículo 13, a igreja de Pérgamo também estava onde estava o trono de Satanás. Satanás reinava por lá, mas os irmãos não negavam a fé no mesmo lugar. Essa é a diferença que os crentes têm que demonstrar. Por isso que o mundo conhecia quem eram aqueles irmãos. Assim também como em Corinto, onde Paulo estava quando escreveu essa carta, também em Roma existia um verdadeiro catálogo, podemos dizer, de vícios que o paganismo gerou. Mas as igrejas do Senhor estavam em Pérgamo, estavam em Roma, estavam em Corinto, como está aqui nessa cidade. Em todas as cidades pecadoras, o evangelho está. Então você, o evangelho, é luz nesse mundo. Você pode notar que nós devemos diferenciar deste mundo. Então essas igrejas estavam sendo luz nas trevas, e principalmente nas trevas da devassidão, como devemos ser também luz. Nos idos dos anos 57 a 58, da era da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, época que foi escrita essa carta, vivia-se o tempo do sanguinário imperador Nero. E a história demonstra tudo que esse homem fazia, esse devasso homem, e as consequências que isso causava. Calcula-se que em Roma vivia aproximadamente, naquela época, 1 milhão de pessoas. E lá existia todo tipo de gente, escravos, nativos. Era uma cidade cosmopolita logo naquele tempo. Existia todo tipo de costumes, hábitos do paganismo, circulava por Roma. Mas lá também estavam os judeus. Os judeus estavam presentes em Roma, e até um certo grande número em especial. E eles faziam vendas e comércios nas estradas para chegar até Roma. Interessante que o próprio Paulo fala de um casal, Áquila e Priscila, se lembra deles? Eles foram expulsos de Roma por Cláudio. Porque Cláudio, que o César antecessor de Nero, não queria os judeus em Roma, então ele expulsou todos. Isso em Atos 18:2, nós vemos que, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia tido vindo da Itália, isto é, de Roma, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. Isto é, com os irmãos da igreja. Depois de algum tempo, nós vemos já na carta, no capítulo 16, versículo 3, Paulo saudando a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Eles tinham voltado para Roma.
Morreu Cláudio, entrou Nero, voltaram para Roma. Onde eles estavam procurando uma igreja. Que lição para nós, irmão? Para onde você mudar, você vai encontrar uma igreja, vai encontrar irmãos, isso atrai. A atração que nós temos pelos irmãos não depende do lugar, depende das pessoas que nós vamos encontrar. E Paulo diz no versículo 18 do capítulo 1, que porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Olha, irmãos, enquanto os irmãos estavam fiéis, existia muita aprovação para aqueles irmãos, para viver na fé, na sede da administração do mundo pagão da época. E Paulo expõe aos irmãos que os fatos decadentes que eles assistiam dioturnamente naquela cidade eram consequências da própria natureza dos homens. Por isso que Paulo alertava que ninguém é indesculpável diante de Deus por qualquer tempo e qualquer lugar, independente da desobediência que causa, do escândalo que causa. A impiedade que era naquele cenário daquele tremendo Coliseu, que até hoje ainda está em ruína, mas é um ponto turístico para as pessoas visitarem. Muitos que vão visitar não fazem ideia de quantos cristãos morreram naquele lugar. Era comum naquele impressionante templo de sacrifícios, onde os escravos, os bárbaros e cristãos eram submetidos a todo tipo de injustiça e calamidade, torturas, atrocidades, feras famintas destroçavam esses irmãos. Um tipo, irmão, de método de Nabucodonosor quando pôs Daniel na cova dos leões. Isso na época de Roma era rotina. Perante o deleite das massas, da população que vivia, sobre os aplausos desse sanguinário imperador. As maldades do mundo estavam à disposição de todos em Roma. Mas, irmãos, como nós lemos que de Deus não se zomba, Ele não deixa escarnecer, esta lição continua. A ira de Deus também estava reservada aos insensíveis com as impiedades, com as injustiças, aos que impediam o estabelecimento da justiça e da verdade. Como acontece nas Babilônias dos nossos dias, a opção do entretenimento da carne, a concupiscência, tem alto custo. Guarde, tem alto custo consequente, como Paulo escreve, toda impiedade e toda injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, Deus vai manifestar a sua ira sobre eles. De forma, meus irmãos, que nós vemos no capítulo 1, para você perceber o motivo que Paulo toca nesse assunto, no capítulo 1, versículo 24 e 25, Paulo escreve: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Como a oportunidade do Evangelho estava anunciado ao povo de Roma, um povo que respirava pecados, como nós respiramos poeira nessas terras, estradas de terras batidas no tempo da sequidão, assim eles respiravam pecados o dia todo também. Mesmo assim, a palavra de Deus estava no meio dessa poeira de pecados. Mas não deram ouvidos. Os habitantes, geralmente, em qualquer cidade, eles ridicularizam a igreja do Senhor. E isso acontecia em Roma. Mas, irmãos, o evangelho foi pregado. Como sempre, Deus os deixou à própria sorte das consequências da devassidão, porque não deram importância à palavra de Deus. No versículo 28 do capítulo 1, nós vemos: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm. Parece tão
tão atual. E quando eu digo para você parece tão atual, nós vamos substituir por é tão atual nos dias de hoje os acontecimentos, onde as pessoas não estão se importando em ter conhecimento de Deus. Eis o motivo de como caminha o mundo. Assim caminhava Roma, e nós sabemos o fim de Roma, como também já sabemos o fim deste mundo. Faz cumprir as palavras de Apocalipse 22:11, você lembra? Quem é justo, seja injusto ainda, mas quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Irmãos, nós estamos num momento como Roma estava, de definir quem é quem. Quem é justo, continue justo. Quem não é justo, quem é sujo, quem é injusto, vai nesse rumo, porque Deus entregou para fazer essas próprias coisas, para que defina quem é de Deus e quem não é de Deus. Deus tem uma lei orgânica, cuja ação é deliberação espontânea para o mal a pior. Para aqueles que desprezam o anúncio do Evangelho, como também escreveu o apóstolo Paulo, na oportunidade em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, quando ele diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É uma bola que vai crescendo de pecados, um enganando o outro, um atrapalhando o outro. A concupiscência, ela gera concupiscência, e as pessoas, irmãos, vão se espatifar, como Nabucodonosor sonhou e Daniel escreveu sobre a estátua. Essas pessoas, irmãos, pagarão caro por zombarem de Deus, por escarnecer do Senhor. Mas, meus irmãos, em tudo, onde a luz é impedida, desprezada, as trevas sempre são cada vez mais absolutas e desastrosas. Você pode observar vidas individuais dos nossos dias, daqueles que conhecem o Evangelho e desprezam o Evangelho. De forma, meus irmãos, Paulo considerava o juízo de Deus como o braço forte para responder aos desobedientes obstinados. Não se trata de ignorância, trata de obstinação. É um alto grau de pecado, é uma provocação a Deus. Ele faz frente impiedosa aos que desprezam as suas riquezas, da sua benignidade, da sua paciência, a longanimidade de Deus, são todas desprezadas por essas civilizações. É de alto risco quando ignoram a pregação da bondade de Deus, que poderia levar ao arrependimento. Os inconsequentes e incrédulos habitantes de Roma andavam deliberados nos seus corações, cada dia mais endurecidos. E estavam entesourando para a ira de Deus, para o dia de Deus, como nós vemos no capítulo 2, versículo 5. E versículo 6, da manifestação do juízo de Deus. Eles estavam entesourando a ira de Deus para o dia da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. De forma que Paulo chega a escrever até sobre os gentios que não tinham conhecimento da lei de Moisés. Veja no versículo 14 do capítulo 2. Os gentios, escreve Paulo, eles fazem naturalmente as coisas que são da lei. Não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Veja que Paulo estava dizendo que nos corações dos homens pagãos, dos gentios, deveria pelo menos ser acionada a lei natural do ser humano, em que os alerta nas suas consequências e nos seus pensamentos sobre as consequências das atitudes que praticam. Incluindo os dias de hoje, continua validado para os desobedientes desses dias. Não pense nenhum de nós que em algum lugar ou época que seja, possa existir
alguém que não tem consciência do certo e do errado, mesmo que nunca ouviu o Evangelho. E é isso que Paulo estava escrevendo, sobre a prática da obediência e da desobediência. É a base do julgamento, da salvação ou condenação de qualquer ser humano. Será o Evangelho de Cristo. Vai ser essa base. E está sendo. Venha à igreja ou não venha à igreja. Ouça a palavra de Deus ou não ouça a palavra de Deus. Conheça o Evangelho ou não. Todos são responsáveis. Pelo que ouviram, pelo que deixaram de ouvir e pelo que não ouviram. Em Romanos 2,16, veja o que Paulo escreve. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Os homens têm segredos. Nós não conhecemos o coração de todos, de ninguém. Mal conhecemos o nosso. Mas nesse dia, Deus vai fazer uma análise que jamais foi feita no coração de cada um de nós. Para poder interpretar a pura justiça. Para que sejam conscientes do desprezo que tiveram, dos momentos que a palavra chegou. Irmãos, nenhum pregador vem para ser desprezado. Nenhuma igreja é organizada quando Deus organiza uma igreja para ser desprezada. De forma que tudo vai entrar na balança do julgamento que Deus vai impor a todos os homens. Paulo escreve que ninguém nasce com vantagem ou desvantagem, inclusive contra a salvação, em relação à salvação. O peso está na incredulidade ou na credulidade ao Evangelho, em dar crédito ao Evangelho. Embora o judeu tinha uma certa vantagem por ter recebido a palavra de Deus, também a responsabilidade foi proporcional. E Paulo escreveu 10 e 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Invoca a Deus, busca ao Senhor. Amém? Nós vamos finalizar com algumas palavras sobre toda essa carta que nós examinamos. Sabemos que a vontade de Paulo, como os irmãos devem lembrar, era de estar com os irmãos em Roma. Era o sonho dele, era visitar a igreja de Roma. Nunca pense que Paulo queria estar em Roma por causa do glamour que Roma tinha na época. Era uma elite que viajava para Roma, que tinha o prazer de estar em Roma, daquela cidade imponente. Então Paulo queria ir para lá. O único motivo de Paulo querer ir para Roma é que ele queria ver os irmãos. Ele queria ver os irmãos que estavam lá, e muitos deles velhos conhecidos. Como é bom rever velhos conhecidos. Como, por exemplo, nós passamos por essa situação ontem maravilhosa que Deus nos deu essa oportunidade. Em Romanos 1:10, Paulo escreve, não é a única menção, mas é uma delas. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Amém, irmão? Alguém já teve esse tipo de oração? Eu gostaria de visitar o meu irmão. Ontem, uma das irmãs que estava conosco disse que vai viajar. E a irmã Suzy perguntou, você vai visitar parentes? Eu falei, não, irmã, nós vamos visitar as igrejas. Nós vamos visitar as igrejas. Os nossos parentes não estão falando as nossas línguas. A gente vai na casa deles, eles querem tomar cerveja, querem fazer coisas, conversa assuntos, e a gente fica quase que mudo. Nós queremos visitar os irmãos, porque com os irmãos, assunto, posso ser um pouco jovial com vocês, o assunto rola. Não falta assunto para nós, não é, irmãos? Que bom ser assim. Creio que é uma lição para todos nós. Devemos ter vontade de onde encontraremos irmãos para tratar da causa do nosso Salvador. Lugares não importam. Quem está nos lugares, sim. Hein? Como ele não pôde ir, o que Paulo fez? Escreveu carta aos irmãos.
Graças a Deus que ele não foi. Se Paulo me ouvisse hoje vivo, ele talvez não ia ficar contente comigo. Mas eu acredito que muitos irmãos fazem coro com o pregador que está te dirigindo hoje. Graças a Deus que ele não foi, irmão, pois agora podemos ler o segredo de Deus que ocorre entre os crentes amigos. Porque Paulo abriu seu coração, a vontade de ver lhe fez abrir mais o seu coração sobre as doutrinas de Cristo. A vontade de ver os irmãos que estavam longe fez com que o apóstolo Paulo abrisse seu coração sobre todos os cuidados necessários. Assim somos nós, os pais, quando conversamos com os nossos filhos que estão longe. Cuide de uma coisa, cuide de outra. Às vezes eu até peço para o Pedro e a Mariana, cuidado se não deixou alguma coisa ligada quando você sai de casa. São alguns segredos que só sabemos quando você lê a carta de quem ama. Dessa forma, irmãos, graças a Deus que nós temos essa preciosidade. Paulo ditou esta carta para um irmão chamado Tércio escrever. Pouco se sabe sobre esse irmão, mas ele era um escriba. Paulo ditou para Tércio escrever. Depois entregou essa carta escrita para a irmã Febe. Lembra dela? Nós vimos no começo do capítulo 16. Para Febe entregar pessoalmente para a igreja, porque ela viajar de Cencreia para Roma. Ele ficou, mas a sua carta viajou. A carta foi e seguiu viagem, sendo que o autor foi o Senhor dos assuntos, do próprio Senhor. Irmãos, o principal da carta foi o personagem tão conhecido de nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós nos identificamos com as cartas dos apóstolos, as cartas pastorais. Ele é o que nos une. O Senhor nos une, mesmo quando estamos distantes. É Ele que nos dirige aos lugares, é Ele que nos ajunta para separar um tempo, para poder conversar. Porque, irmãos, entre nós, todas as nossas indas e vindas, mudanças, sempre estamos juntos no Senhor. Em oração, em cuidado, nas lembranças. E isto é inédito em qualquer civilização. A única novidade de vida que soube ensinar isso para a humanidade é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém faz. De forma que Paulo exprimia as suas vontades, as suas saudades de estar com eles. Mas o Senhor enviou o apóstolo para Jerusalém. Lembra que nós lemos? Ele queria ir para Roma, mas o Senhor mandou ele para Jerusalém. Lá era mais urgente. Os pobres de Jerusalém precisavam de ajuda. Às vezes nós não fazemos a nossa vontade devido à necessidade de quem nós amamos. Nós deixamos de fazer coisas que nós gostaríamos para acudir àquele que nós amamos. Na verdade, a ausência do que nós gostamos supre muito mais quando nós agradamos aquele que nós amamos, amados do Senhor. Isto para nós é uma lição interessante. E Paulo chega até a supor que passaria pela Espanha, e lá da Espanha ele pulava para Roma, e chegaria em Roma, previsão, projeto de viagem, todos nós fazemos, e Paulo também fez. Irmãos, nós nem temos notícia se Paulo chegou aí para a Espanha. Mas nós temos notícia que para Roma ele foi. Aí depois. Mas ele foi como preso do Senhor. Ele foi algemado. Ele foi como preso do Senhor. Deus desloca cada um de nós para o bem comum do Evangelho. E é bom porque nós temos certeza que fazemos parte do Evangelho do Senhor. Alguns chegavam de Roma, outros mudavam de Roma. Assim também nós, um dia chegamos, um dia partimos, ficamos um tempo, Deus nos manda para algum lugar. O importante é que Deus está mandando nós e operando em nós. Chegará um dia, meus irmãos, chegará um dia, para nós finalizarmos, em que todos nós não chegaremos mais e nem partiremos mais.
Nesse dia estaremos juntos para sempre, como de costume, porque espiritualmente nós já estamos vivendo a ressurreição de Cristo. Amém? Por isso eu digo como de costume com o Senhor. De forma que, da mesma forma que agora, dando honra e glória e proclamando ao Senhor, cultuando ao Senhor, nossos assuntos nos céus serão os mesmos que nos une na terra desses homens de Roma, de Babilônia, da Grécia e da cidade onde nós vivemos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude sempre não ser espectadores do Evangelho de Cristo, mas sermos participantes do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.